A Deus, aleluia! Bom dia, povo de Deus! Bom dia para você, queridos ouvintes da Rádio Estúdio FM, que esse dia seja maravilhoso, na presença do nosso Deus. Nós estamos aqui, pera que estamos arrumando o som aqui, deu certo? Glória a Deus! Aleluia! A voz está quase sumindo, mas estamos aqui para a glória do Senhor, para falar um pouco da palavra nessa manhã, né? Porque nosso Deus é bom, Ele sempre nos ajuda, continuará nos ajudando, dando graça, dando força para nós perseverarmos, continuarmos na caminhada com Ele. Amém, queridos? Louvado seja Deus, né, por essa oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede estarmos aqui diante da sua presença, falando do seu amor, da sua bondade, falando da sua palavra, falando do seu reino. Isso nos move a minha vida, move a sua também. Que Deus venha verdadeiramente abrir os nossos corações nessa manhã e falar conosco de uma maneira especial e poderosa, que a nossa vida seja verdadeiramente transformada pelo poder dessa palavra, porque ela tem poder, aleluia, para transformar. Eu não tenho poder nenhum, né? Sou um vasinho pequeno, um vasinho de barro, um vasinho imperfeito. Mas o poder está na palavra. É ela que é como a espada de dois gumes, que entra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e faz aquilo que apraz ao Senhor. Porque é Ele que conhece os nossos corações. É Ele que sabe das nossas necessidades. E a palavra do Senhor vem naquilo que nós precisamos ouvir para sermos curados, para sermos sarados, para nos tornarmos verdadeiramente filhos abençoados do Todo-Poderoso. Amém, queridos? Vamos orar então, né? Para nós começarmos a nossa manhã. Vamos começar clamando a Deus, porque sem Ele nós nada podemos fazer, né? Mas com Ele nós podemos todas as coisas. Podemos todas as coisas nele. Aleluia, por isso estamos aqui. Então vamos orar. Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui falando do Senhor. Obrigado, Jesus, porque as suas misericórdias se renovaram nesta manhã. Mais uma vez nos alcançou, porque o sol nasce sobre os justos e os injustos. A chuva cai, Senhor, sobre os justos e os injustos, por causa da tua misericórdia que está estabelecida no céu, por causa da tua boa mão que é favorável aos homens. Ó Deus eterno, nós clamamos pela tua presença neste lugar. Vem com a tua presença nos encher, nos capacitar nesta manhã. Venha, Senhor, falar conosco através da sua palavra, porque ela é viva e ela é eficaz. Ela está pronta para fazer uma boa obra em nós. Que os nossos corações, Senhor, não estejam reticentes. Pai, Senhor, que os nossos corações não estejam como pedras, mas se tiver algum coração de pedra, Senhor, troque por um coração de carne, para que a palavra do Evangelho permaneça em nós, produza frutos em nós, que nós não sejamos aqueles ouvintes esquecidos, ó Deus, que olha no espelho e já não se lembra mais do que viu. Que essa palavra venha produzir bons frutos em nossas vidas, ó Deus eterno, porque nós seremos cobrados por tudo aquilo que nós ouvimos e não demos ouvido. O Senhor é um Deus justo. Naquele dia passará diante de nós um telão de todas as nossas ações na terra, e o Senhor nos fará lembrar das vezes que nós ouvimos a tua voz e que não demos crédito para ela. Senhor da glória, venha nos ajudar. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa iniquidade, perdoa pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, Pai, em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, adentre em nós e faça uma grande obra de salvação e de transformação nas nossas vidas. Que caia por terra toda a incredulidade. Que caia por terra, papai, toda a soberba do homem. Tudo aquilo que ele pensa, que ele sabe, em nome de Jesus. Caia por terra os inimigos do seu povo. Caia por terra aqueles que odeiam o seu povo, ó Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, viver abençoados pelo Senhor. Viver, Senhor, dos seus milagres e das suas curas. Visita, Senhor, aqueles que necessitam nesta manhã de um milagre da sua parte. Em nome de Jesus Cristo, visita os hospitais, Senhor. Entra com providência na vida daqueles doentes que só o Senhor, que vai além da medicina, pode fazer alguma coisa. Porque o homem tem limites. A ciência, Senhor da glória, ela tem limites para operar. Mas quando acaba as possibilidades humanas, é o Senhor que entra com o impossível, ó Deus.
Deus. É o Senhor que entra com o impossível, com os seus milagres na vida daqueles que creem, na vida daqueles que merecem da parte do Senhor o milagre. Faz, Senhor, confunda os homens, confunda a medicina, porque Tu és o Deus que confunde os homens na sua sabedoria. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa o nosso país, abençoa, Senhor, os nossos governantes. Vai trabalhando, ó Deus, eu creio que o Senhor está trabalhando para limpar esta eira chamada Brasil, aleluia. E o Senhor virá com espada de justiça no meio da Tua igreja, Pai. Eu sei que o Senhor vai limpar os altares, eu sei que o Senhor vai limpar, Senhor, os congressos dos políticos. Eu sei que o Senhor vai limpar o judiciário, em nome de Jesus, porque subiu as suas narinas e está fétido aquilo que sobe, Pai, deste povo diante de Ti. Então o Senhor vai entrar com providência, porque o justo, aquele que clama, Senhor, está pedindo. Entra com a Tua intervenção, papai, porque nós somos fracos, nós não podemos contra o poder deste povo. Em nome de Jesus, abre os olhos, Senhor, do povo que dorme, daqueles que dormem o sono da indolência, daqueles que dormem o sono da preguiça, aqueles que dormem, Pai, o sono de não querer saber de nada, o sono, Pai, prevaricador. Em nome de Jesus, desperta o povo para o que há de vir, que nós sabemos que não tem boa coisa para chegar a este mundo, é cada dia de mal a pior, mas como filhos do Senhor, nós sabemos que aqueles que estão com o Senhor vão sempre de bem a melhor. Então nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus, nos capacite nesta manhã e nos capacite em todo tempo para vivermos, para aprendermos da Sua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia, Jesus! Eu espero que eu dê conta, irmão, de falar quase uma hora aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Hoje, você podia fazer um favor para mim e pegar um copinho de água, que hoje eu vou precisar. Aleluia! Eu não costumo, mas hoje a garganta tá bem complicadinha mesmo. Então vamos meditar na palavra, né? E o Senhor vai dando graça aqui para nós. O importante é ler o que está escrito aqui, não é? E meditar um pouquinho. Então vamos falar hoje, Jesus está falando já desde a semana passada, né? Muito obrigada, querido. Sobre vestes de justiça. Falando sobre a santidade que nós devemos ter, né? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E hoje ele está falando conosco sobre a porta estreita, Mateus 7. Mateus 7. Então vamos lá, depois a gente vai para outros lugares também aqui na palavra. Mas Jesus estava assim, né, fazendo o sermão da montanha, falando aquele monte de coisa que a gente adora ouvir, né? Inclusive tem uma parte aqui que eu estava estudando ontem e é bem assim mesmo, né? Que ele vai falando das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados sois vós, perseguidos, humilhados, porque, aleluia, cadê? Onde que está os bem-aventurados? As bem-aventuranças aqui, né? Os bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados os que sofrem, né? Versículo 10, Mateus 6 ou 7, que estamos aqui ainda. Estamos no 5, Mateus 5, Josi, Mateus 5. Por enquanto, depois eu vou lá. Mateus 5:10 fala assim: bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então o Senhor está, né, aqui nas bem-aventuranças, e ele, durante todo o Sermão da Montanha, que na verdade é um resumo do livro de Deuteronômio, lá do Pentateuco, e Jesus vai falando, ensinando o povo, falando sobre todas as questões do reino e tal. Aí ele vai chegar, irmãos, nesta parte que nós vamos meditar aqui hoje. Depois de tudo que ele ensinou, ele vai falar desta parte que ele fala assim. No Mateus 7, né?
Todo mundo só gosta de falar o Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejam julgados. Aí o povo para aí. Mas o Senhor continua. O Senhor continua, né? E olha só que legal, né? Vou até falar um pouquinho do que não estava previsto para hoje, mas é importante. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, haverão de vos medir a vós. Por que reparais no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o teu argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Está aqui junto com a explicação de não julgueis para não ser julgados. Eu não posso falar quando o meu pecado está maior. Mas se a minha vida, meus queridos, estiver diante da palavra de Deus, não que eu seja santa, por exemplo, estou falando de mim. Não que eu seja santa, não. Mas se eu tirar aquilo que está no meu olho, aquela trave, aquele pecadão, eu posso sim ir lá e falar para o meu irmão, ó, tem um cisco aí no teu olho, tira. Tá bom? Você entendeu? Porque foi Jesus que falou. Porque primeiro você não tira o que está no teu olho, a trave do teu olho, para depois você ir falar, teu irmão, então pode. Então pode. É porque as pessoas não leem a palavra, elas só se prendem num versículo que bem condiz a elas, só fala assim, não julguei para não ser julgado. Mas ela não leu o que o Jesus explicou sobre isso nos versículos seguintes. E nos versículos seguintes, o Senhor explicou o que ele disse. Ele sempre faz isso. Então, meus queridos, vigia, presta atenção, porque essa história de pegar um versículo fora do contexto da Bíblia, ele destrói a nossa vida. A gente precisa saber o que o Senhor falou. Para isso, nós precisamos fazer o quê? Dedicar tempo no estudo, na meditação da palavra. Porque senão, nós vamos ficar com o Evangelho segundo escreveu nós, né? Nós temos aqui, Evangelho segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu João. Agora o povo inventou, cada um fez um evangelho segundo escreveu o fulano, cada um inventou um evangelho para si. Misericórdia, porque a palavra diz que quem acrescentar ou tirar uma palavra do que está escrito aqui, será lançado no fogo eterno. Será vítima de todas as maldições desse livro aqui. Então é muito perigoso. Não escreva um evangelho segundo o seu entendimento. Leia a palavra, que o Espírito Santo de Deus é quem te dará o discernimento daquilo que Deus quer estar falando. Daquilo que Deus está falando. Tá bom? E outra coisa, no reino de Deus não há confusão. Não existe esse negócio. Um lê a Bíblia e pensa de um jeito. O outro lê a Bíblia e pensa do outro. Não. Porque no reino de Deus não há confusão. As coisas de Deus não têm confusão. As coisas de Deus são certas, têm paz. O que há é diferença de interpretação por causa da condição humana de querer torcer para si a verdade e por falta de estudo mesmo, por falta de entendimento do que Jesus falou, né? Acabei de explicar para vocês isso aqui. Entenda, tá joia? Se eu tirar a trave que está no meu olho, eu posso chegar no meu irmão e falar, tem um cisco aí, vamos tirar? Vamos tirar, meu querido irmão, sabe por quê? Porque se você não tirar esse cisco aí, você vai para o inferno, né? Então, mas vamos lá. Aí Jesus continua ensinando, né? Porque o sermão da montanha, ele começou lá no 5, 6, 7, ele vai. E Jesus continua falando. Aí ele chegou nessa parte aqui. Primeiro ele falou assim, ó, no versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Batei o quê? Onde? Na porta. Quem é a porta? Jesus. Então vai a ele. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Aonde? Na porta, que é Jesus. Você quer o céu? Bate. Toque, 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 Jesus. Eu quero ir para o céu com o Senhor. Então me ensina a viver.
E qual dentre vós o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará pedra? E pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vos quereis e que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque está na lei, esta é a lei e os profetas. Então Jesus veio abolir a lei e os profetas? Tá tudo acabado agora a sua graça? Não, ele acabou de falar aqui, ó. Façam com os outros o que vocês querem que façam com vocês, porque isso está na lei e nos profetas. Ele não aboliu nada, continua tudo igual. Você viu? Aí ele continua falando da porta que ele falou aqui, que era para bater. Ele continua falando dessa porta, que você tem que bater para entrar, porque a salvação nós temos que desejar. Ele está falando da porta da salvação. Não está falando só de bens materiais. Bate, eu quero uma coisa, eu vou ficar orando. Não, Jesus não está falando disso. Não está. Aí ele vai continuar falando da porta que é ele. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E muitos. Entram por onde? Pela porta estreita. Mas Jesus é qual porta? Aquela que você bate, toque. Ele abre para você entrar no reino. Porque ele é bom, porque nós sendo maus damos boas coisas para os nossos filhos. Imagina o nosso Deus. Você vai bater, você quer salvação? Ele vai abrir. Só que tem um detalhe. Quando ele abre a porta que você entra, ai. O que vai acontecer? Essa porta é apertada. Esta porta é estreita, mas ele abre. Porque ele é bom e ele quer você salvo, ele me quer salvo, ele nos quer com ele. Aí ele fala assim, porque entrai pela porta estreita. Essa porta que você bate é estreita. Essa porta que você quer para o céu é estreita, não é larga. E o caminho também é muito espaçoso. E muitos, o que Jesus está falando aqui? Muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Porque não é fácil. Poucos, tem uma tradução que fala porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiar, meus irmãos, é brigar. Porfia é uma coisa difícil, é uma briga difícil. Porque Jesus está falando, se a porta é estreita, como é que eu vou entrar? É difícil. Não é fácil. Requer o quê? Renúncia. O que foi que Jesus falou? Lá em Mateus 16, 24, lá na frente ele foi falar também com os discípulos dele. Ele falou o quê? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele falou isso? Vamos lá, Mateus 16. Mateus 16, 24. Ele já estava lá em Jerusalém, já que ele já sabia do fim dele, e o Pedro teve aquela feliz ideia de falar, não, Senhor, não precisa morrer. Não, Senhor, você não pode ir para a cruz. Aí Pedro, olha aqui, 16, 22, e Pedro, vamos começar no 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. O que Jesus disse? Ele, porém, Jesus, né? Voltando-se, disse a Pedro, arreda-te de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens.
Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que Jesus está falando aqui? Está falando, o primeiro que Pedro falou, não, Senhor, não precisa morrer. Ué, como não precisa? Se ele não morre, nosso pecado não era perdoado. Então é preciso morrer. E Jesus, quando ele fala... Morrer e nascer de novo. ele precisava morrer e ressuscitar para que se cumprisse o plano da salvação de Deus. Aí se ele ouve Pedro, que Pedro aquela hora parece que deixou Satanás entrar nele, né? E fala, não, Senhor, não precisa morrer. Esse povo mimizento de hoje em dia vai falar que não precisa morrer. Aí Jesus falou, arreda-te de mim, Satanás. Você não entende nada das coisas do céu. Você só entende coisas de homens. Mas pelas coisas do céu, eu vou morrer e vou ressuscitar. E digo mais, aquele que quiser me seguir, tome o meu exemplo. Tome a tua cruz, negue-se a si mesmo, ou seja, morra também você e venha me seguir. Esta é a palavra do Senhor Jesus. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Que ele quer, ele está falando que ele é a porta, porque eu sou a porta, como ele falou lá no Evangelho de João, né? Só que ele mesmo diz que essa porta é estreita. E que são muitos os que não entram por ela. Porque ela é estreita. O que nós entendemos por porta estreita? É alguma coisa difícil para entrar. Não é fácil. Requer algumas coisas de nós. Ninguém serve a Deus para ficar do mesmo jeito que era antes. Tem que tirar umas coisas nossas para que nós possamos entrar na porta estreita. Tira a arrogância, tira o orgulho, tira o pecado, tira o eu, tira as vontades, para a gente poder entrar na porta. Porque senão, com toda essa bagagem, a gente vai ficando gordo, e a gente não entra em porta nenhuma do céu. Porque a gente precisa de ir deixando as coisas para trás. Ir deixando. Não é? Tem uma palavra tão difícil de Jesus, que ele fala assim, aquele que não abandonar pai, mãe, marido, esposa, sogro, sogra, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. Dorme com essa palavra de Jesus. Dorme com ela. Semana que vem a gente medita sobre ela. Vamos lá? Não é digno dele. Sabe por quê? Porque ele é rei. Ele é o Filho de Deus e ele desceu nessa terra para ser crucificado, para pagar preço pelo nosso pecado. Toda a ira de Deus foi descarregada lá na cruz para não atingir a nós. Então, ele é muito digno. Ele é muito digno. E quem não valoriza isso não é digno dele. Ele que diz, não sou eu que disse. Porque, irmãos, eu não falo aqui coisas que eu quero falar. Eu falo aqui coisas que eu li na palavra. Coisas que eu li. Eu não falo de mim. Eu não falo de mim, eu falo da palavra. E é ela, e eu estou aqui para falar da palavra. E é ela que me norteia. Nossa, irmã Roseli, então você é perfeita? Não! Aliás, a espada do Senhor está na minha cabeça primeiro do que na tua. Porque eu conheço a verdade. E a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. E Deus me deu. Deus me deu a graça, Deus me deu o entendimento, e Deus já me deu, né, esse dom de ler. Ele sempre veio comigo antes. Eu sempre fui uma rata de biblioteca de escola. Eu gostava de ficar lá lendo. E a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu sei que a espada do Senhor está sobre a minha cabeça constantemente. E não só da minha, mas de todos os crentes. Porque conhecem a verdade. A espada está aqui, ó. Você desliza um pouquinho, o Espírito Santo já vem, já te faz enxergar o teu eu na hora. E você já tem que se prostrar e pedir perdão. Entendeu? Mas, irmãos, se a porta é apertada, então eu tenho que juntar isso aqui com o que Jesus falou lá no outro. Renuncie às tuas vontades.
Renuncie o teu ego, renuncie a tua avareza, a tua prepotência, a tua arrogância. Porque com isso tudo de bagagem, você não passa na porta estreita do céu. E o pior de tudo, meus queridos, a porta estreita, ela é Jesus. Sabe esse Jesus? Eu vou morrer falando isso. Esse Jesus, paz e amor, que mais parece um hippie revolucionário, que criaram, segundo a mente de cada um aí fora, não é o Jesus da Bíblia. Ele está falando aqui que ele é a porta e a porta é apertada. É difícil passar por ele. É difícil. Eu já falei uma vez, eu sempre tenho uma comparação, né? Para você, por exemplo, você quer pôr um parafuso, você quer mexer em alguma situação de ferramenta, o que você faz para aquele parafuso que não entra entrar, para aquela porta que está rangendo dura, parar de ranger e abrir com facilidade? O que você faz? Você vai lá e põe o óleo, não é? Você põe o óleo Singer, óleo de máquina, é isso. E quem é o óleo da nossa vida? Para que a gente consiga passar nesse aperto dessa porta. É o Espírito Santo de Deus. A porta é apertada. O próprio Jesus falou que muitos são os que não vão conseguir entrar. Muitos escolhem as facilidades da porta larga. Mas se você estiver com o Espírito Santo de Deus, com o óleo de Deus, com o óleo do céu sobre a tua vida, esse Espírito Santo vai trabalhar no teu coração, vai trabalhar na tua mente, vai fazer você entender as coisas, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai fazer a grande obra na nossa vida para que nós possamos passar nessa porta apertada. É Ele que vai nos dar. É Ele. Ele vai nos fazer entender. E aí, o que era dor e sofrimento, ter que abandonar alguma coisa, já não vai ser mais. Porque o Senhor, com o seu Santo Espírito, vai fazer a gente entender, a gente vai pegar até nojo daquilo. A gente vai se sentir horrível fazendo determinadas coisas, porque o Espírito Santo vai nos convencer. Aí aquilo que parecia que era tão difícil abandonar, não vai ser mais, porque o Espírito Santo vai nos ajudar. Entenderam? Então é isso. E o Senhor nos convida nessa manhã a renunciar a nós mesmos, pegar a nossa cruz, porque não é fácil carregar a cruz. Não é fácil. Procura aí para pôr depois, Josi, um louvor que fala: não negue a sua cruz. Um louvor tão lindo que fala, né? Não negue a sua cruz. Ela tem a sua medida. Deus sabe do que você precisa para passar nessa ponte, né? Tem até uma imagem que sempre aparece na internet, né? Uma pessoa carregando a cruz, mas aí ela começa a achar que a cruz dela tá muito pesada, ela vai cortando os pedacinhos da cruz, ela vai cortando. A cruz vai ficando leve, né? Quando chega lá no final da jornada, do caminho, acho que é isso aí mesmo, não negue a sua cruz, ela precisava colocar a cruz entre o lugar que ela estava, um abismo e o céu. Aí era a cruz que ela ia colocar ali para poder passar, para entrar do céu. Só que quando ela chegou, ela tinha cortado a cruz. Ela não tinha com o que atravessar para entrar no céu. Você entendeu? Então é isso, queridos. Nós precisamos entender que o Evangelho, ele não é só as bênçãos. Deus tem muito prazer em nos abençoar. Mas o Evangelho também é isso. É luta e é renúncia diária. O apóstolo São Paulo fala tão bem dessas coisas, que ele fala que ele está crucificado com Cristo. É isso que nós precisamos fazer todos os dias. Senhor, eu vou crucificar na tua cruz. Eu também quero ir para a cruz todo dia. Eu também quero ir para a cruz todo dia e crucificar o meu eu. Amados, o que vai nos tirar da presença de Deus, o que vai nos tirar do céu, é o nosso eu, que a gente se coloca acima de todas as coisas. É o nosso nariz empinado em achar que nós sabemos a verdade. E nós não sabemos. Não existe um evangelho escrito segundo a Roseli.
Não existe um evangelho segundo a Josi. Não existe um evangelho segundo o Espiritismo. Não existe um evangelho segundo seja lá quem for. Existe o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, Mateus, Lucas e João. E é isso que a gente tem que seguir. E aqui está o Senhor Jesus falando. Eu sou a porta, mas a porta é apertada. Negue-se a si mesmo. Carregue a sua cruz para que você consiga passar nessa porta. É nessa porta, ela cabe com cruz. Com cruz, carregando cruz, você passa. Carregando outras coisas, você não passa. E aí, o que Jesus fala aqui? Que nos deixa até com medo. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida eterna, né? Ele está falando. E poucos há os que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Acautelai-vos dos falsos profetas. Tome cuidado com esse povo que quer alargar a porta. Falso profeta que alarga a porta. Falso profeta. Jesus está falando, tome cuidado. Porque por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore que produz bons frutos, e toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Pelos frutos conhecerei os profetas. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome expulsamos demônios, no teu nome fizemos muitas maravilhas. Então eu vos direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Você já pensou você se encontrar naquele dia com o Senhor e ele falar, não te conheço, não você é, nunca te vi. E você estava pensando que você conhecia Jesus e que ele te conhecia e que ele te amava. Pior, você pensava que ele te amava. Porque ele é amor, então ele te amava. Só que naquele dia, ele está falando, eu não te conheço, nunca te vi. Mas, Senhor, eu era tão bonzinho. Senhor, e apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é viver fora da lei de Deus, porque a palavra vem de anomia, que é viver sem lei de Deus, viver sem a lei do Senhor, praticando iniquidade. Quem não segue a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu amor, e o próximo como a ti mesmo. Nisso, Jesus falou. Nisso. Amar a Deus e amar o próximo está resumido toda a lei e os profetas. Quando você ama a Deus, você respeita a Deus. Você ouve a voz do Senhor. Você teme ao Senhor. E você pratica a lei dele. Porque se você não faz isso, você não o ama. É por isso que Jesus resumiu em dois. Ficou fácil. A gente pensa, né? A gente não tem noção da como é que eu posso falar? Da profundidade das coisas que Jesus falou. Então agora acabou toda a lei, é só amar a Deus e amar ao próximo. Mas o que significa amar a Deus, irmãs? O que significa amar a Deus? Significa obedecê-lo. Significa ouvi-lo. Significa fazer aquilo que agrada ao Senhor. Assim como com o próximo, né? Mas a gente tem que entender, irmãos, a gente não pode ser levado pelos falsos pastores, falsos profetas que tem por aí ensinando tudo errado, falando que tudo pode, que a porta é estreita, porque a porta é estreita. A porta é estreita. Sabe que teve um episódio lá no livro de João, capítulo 6,
Nossa, já estou encerrando. No livro de João, capítulo 6, tem um episódio que fala que Jesus está ali. Jesus está ali, João 6, a partir do versículo 60. A deserção de muitos discípulos, está escrito aqui no meu título. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para de onde ele estava primeiro? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Você sabe o que Jesus estava falando antes? Que os discípulos deserdaram, ou seja, foram embora, abandonaram Jesus? Jesus estava anteriormente aí, no mesmo capítulo, Josi. Ele fala assim, ó, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode nos dar de comer a sua carne? Jesus, pois, disse-lhes: na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, quem bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná no deserto e morreram. Ele falou isso na sinagoga de Cafarnaum. E o pessoal que ouviu, ele falou: peraí, que negócio é esse de comer carne e beber sangue? Jesus está falando, ou você participa comigo da minha morte, come da minha carne, bebe do meu sangue, ou seja, renuncie-se a si mesmo e participe comigo da minha morte para que você tenha vida eterna. Ou você faz isso, ou você não tem vida eterna. E sabe por que Jesus falou sobre isso também aqui? Porque o povo estava lá em volta dele, em Cafarnaum, né? Que é o lugar dos pescadores lá. O povo estava todo em volta dele. Ele tinha acabado de multiplicar pão e peixe. O povo estava querendo ver mais milagres, mais multiplicações. Porque tem muita gente assim. Só segue Jesus por causa do milagre que ele faz. Só quer a bênção dele. E ele percebeu aquele ajuntamento, aquele povo alvoroçado. Porque ele tinha multiplicado pão e peixe. Só que aí ele começou a falar: peraí, deixa eu dar uma explicadinha nas coisas para esse povo aqui, porque esse negócio de me seguir só por causa de milagre não é assim. Porque se for só para comer e beber, olha lá pro deserto, que comer e beber Deus proveu naquele povo no deserto, porém eles morreram. Teve uma geração inteira que morreu no deserto, que não entrou em Canaã. Mas Deus providenciava maná e água para eles todos os dias. E Jesus está falando aqui: não me sigam por causa dos milagres. Você tem que me seguir, porque você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Os judeus ficaram loucos. Falaram: uai, ele é canibal agora? Mas como Jesus falou, né, lá anteriormente, vocês não entendem nada do céu, vocês só entendem coisa de terra, de homens. Eu estou falando de vida comigo, de renúncia, de participar da minha morte, de se crucificar a cada dia. É isso que eu estou falando para vocês. Na hora que eles entenderam, o que eles fizeram? Ai, duro é esse discurso. Quem poderá seguir, Senhor? Que discurso é esse? Que história é essa de ter que morrer contigo, Senhor?
Tá louco? Quero morrer não. Quero aproveitar a minha vida. Quero aproveitar a minha vida. Quero curtir. Não vou morrer não, acha? Tá doido? Ah, é? Aí Jesus fala, se você não participar dessa morte comigo, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, Jesus está falando assim, se você não participar dessa morte, se você não for para a cruz, você não tem vida eterna. Você tá perdido. Aí os discípulos foram embora. Porque a verdade ninguém quer. Se for para servir a Jesus do jeito que tem que ser, poucos querem. Por que você acha que todo mundo quer servir Jesus? Porque eles, vou falar de novo, criaram para si um Jesus segundo eles. E que para servir esse Jesus é só entrar na fila da bênção. É só entrar na fila da bênção. Mas o Senhor está mandando nessa manhã a gente fazer matrícula na escola da santidade. Entrar na fila da santidade e passar por ela muitas vezes. Porque senão nós vamos perder o céu. Aí tá. Os discípulos começaram a ir embora. Falaram, não, essa história de morrer com Jesus não é pra mim, não. Eu quero viver. Eu quero curtir minha vida. Mas aí, Jesus fala assim, ó. Então disse Jesus aos 12, aos que mais chegados a ele, né? Tinha uma multidão. Na hora que ele falou a verdade, a multidão, ó, vazou. Ficaram os 12 fiéis a Jesus. Que nós sejamos contados entre esses fiéis, né, irmãos? E Jesus perguntou assim para eles, quereis vós também retirar-vos? Versículo 67. Vocês querem ir embora também? Pode ir. Aleluia. Você está achando que Jesus vai deixar de ser Jesus por causa da nossa da nossa ideia sobre ele? Não. Ele chegou para os discípulos e falou, vocês querem ir também? Pode ir. Mas Pedro falou assim, Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. Eu amo essa parte. Para onde eu vou, Jesus? Se for para parar de servir o Senhor, para onde eu vou? Só o Senhor tem palavra de vida eterna para mim. Só o Senhor olha para mim e fala, você vai ser salva. Para onde eu vou? Não vou. Eu vou ficar com o meu Senhor até o fim. Eu vou servi-lo. Ainda que para isso, meus irmãos, eu tenha que ser humilhada, passar a ser motivo de chacota. E não passo isso longe. Passo isso muito perto. Com pessoas que eu amo. Mas eu fico como Pedro. Senhor, para onde eu vou? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E isso me basta. E isso me basta. Isso alegra a minha vida. Isso traz paz e calma o meu coração. Aleluia! Glória a Deus! Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhes Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. Aleluia! Ainda entre os 12 tinha um que ia traí-lo, né? Mas, meus irmãos, é isso. Entenda, pelo amor em nome de Jesus Cristo. Eu tô assim, sabe, como Paulo falou certa vez para os irmãos, eu acho que foram os irmãos de Coríntios. Ele fala assim que ele sentia dores de parto para tentar gerar filhos para Deus ali naquela congregação. Eu venho aqui falar sentindo assim dores, muitas dores na minha alma, porque eu queria tanto que vocês ouvissem e entendessem a palavra do Senhor, entendessem que isso é muito sério, entendessem que salvação não é brincadeira,
Entendessem que Jesus está voltando e que você precisa ser achado no lugar que ele precisa te achar, no lugar de noiva dele, amada, para ele te livrar da ira de Deus, porque a ira do Senhor virá. Amém? E nós não podemos brincar. E ele está deixando tudo tão claro que eu falei para você, não tenha medo, porque o Espírito Santo de Deus, esse óleo que desce do céu, ele nos ajuda a entrar em todas as portinhas estreitas do céu. E Jesus é bom. Se o nosso coração estiver disposto a segui-lo, ele vem, pega pela nossa mão e nos adentra. E nos ensina a andar nesse caminho que é apertado. Mas o fim dele é glorioso. O fim do caminho apertado é glória eterna no céu com o Senhor. O fim do caminho largo é inferno. O diabo é mentiroso. Ele te oferece tudo que você pensa que é bom aqui, mas quando acabar tudo isso aqui, você tem um lago de fogo que arde com enxofre, preparado para o diabo e para os seus anjos. Deus não preparou aquilo lá para ser humano, mas o ser humano faz a escolha de ir. Porque ele prefere andar no caminho largo, prefere ouvir a voz de demônios, a voz de falsos profetas, do que ouvir a voz do Espírito Santo. Não está acreditando em mim? Vai ler a Bíblia. Fala, Senhor, me ajuda, faz eu entender aqui. Será que aquela irmã está doida? Você vai entender do jeitinho que eu entendi. Porque quando eu comecei a ler, eu comecei a ler desprendida de tudo. Eu larguei todo o meu eu. Falei, eu quero aprender isso aqui, porque aqui tem vida. Não me interessa o que nada dos outros livros que eu já li, o que o mundo fala, que a ciência fala, que os advogados falam, que os juízes falam, que os poderosos falam. Não me interessa. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer. E aprendi, o Senhor falou muito comigo, entendeu? E é isso que eu desejo para você, meus irmãos. É isso, tá bom? Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que a tua semana seja abençoada, cheia de graça, cheia de poder de Deus, cheia de vitória, né? Que você possa ser feliz, servindo a Deus com alegria e entendendo o caminho apertado, a porta estreita, o caminho apertado. Porque quem não comer da carne e quem não beber do sangue não tem parte. Medita nesse capítulo de João 6. É muito importante. Ele é meio complicadinho, né? Parece que a gente lê e não entende umas coisas. Mas fala para o Espírito Santo te fazer você discernir isso aqui. Porque Jesus está falando assim, ó, essa história de vocês ficarem me seguindo só por causa dos milagres que eu faço, só para vocês encherem a vossa pancinha, não estava certo, não. Isso aqui não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é você comer da minha carne e beber do meu sangue. Ou seja, participar da minha morte. É renunciar a si mesmo e crucificar o teu eu todos os dias na cruz. As tuas vontades, os teus desejos, os teus pecados. Vai lá na cruz e crava. Vai lá na cruz e crava que o diabo não tem poder sobre a cruz. Amém? Beijo no teu coração, querendo Deus. Segunda-feira que vem estamos aqui mais uma vez para transmitir o programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Paz do Senhor, queridos. Um beijo. Agora eu vou aqui no X. No X. Peraí, daqui. Encerrar vídeo.